Mas o Palmeiras... Passado. É verdade, 2017. Que eu ainda não troquei a chavinha, cara. Nossa, primeiro dia do ano, cara. Bêbado ainda. Nossa senhora. Eu vou tomar uma glicose. Não, mas eu não bebo, mas aí na virada do ano eu faço um brinde. Sim. E aí, pelo fato de eu não beber, potencializa. Entendi. Aí eu tenho que sair daqui e ter que tomar uma glicose. Eu tô enjoado. Sabe, tá tudo meio assim, naqueles arrotinhos. O problema é, não, fica na sua aí, não precisa mostrar não. A gente vai lá, daqui, manda lá. Mas o time do Palmeiras, o Pascoal, eu concordo, foi uma grande decepção. Mas o Palmeiras, ele vem numa sequência de títulos. Ele pega aí, vira e mexe campeão da Copa do Brasil, vira e mexe campeão brasileiro. Esse ano aí de 2017... Peraí. Vira e mexe campeão no ano retrasado. 2 anos. Peraí. Okay. 2 anos. Mas depois quando ele ganhou o Campeonato Brasileiro no ano retrasado, 16. Ele quebrou um tabu. De quantos anos que ele não ganhava um brasileiro? Desde 94. Mas a partir do momento que houve aí... Eram 22 anos na fila. 2 anos você ganhou um campeonato. Peraí. Ele ganhou uma Copa do Brasil que o quê? Ele foi rebaixado em 2000 e... No ano que ele ganha a Copa do Brasil, ele é rebaixado. O Palmeiras não vem numa sequência. Mas o presente, como não? O presente do Palmeiras mostra isso. Campeão da Copa do Brasil, no ano seguinte campeão brasileiro. Mano, você tem que pegar, por exemplo, uma década. Não, mas eu tô falando agora. Ok. Não, tô falando agora. Tudo bem. Mas o Palmeiras não é sinônimo de um time vencedor? Então vamos lá, mano. Até porque é por isso que eu gostaria de traçar o paralelo com o Flamengo. Porque o Flamengo faz quanto tempo que ele não ganha um título expressivo? A Copa do Brasil 2013. 2013. O Flamengo, pelo time que ele tinha esse ano, ele poderia ter vencido um outro título. Chegou em duas finais e o Flamengo jogou mal as duas finais. Ganhou o Campeonato Carioca. Não, mas o torcedor do Flamengo não se contentou com isso. Mas, mano, você não acha, por exemplo, você pega o Palmeiras, além de não ter conseguido nenhum título no ano passado, ele não chegou a nenhuma final. Ele não chegou à final. Ele não chegou à final de Copa do Brasil. Foi decepcionante, mas o fato do Palmeiras ter sido campeão brasileiro no ano retrasado e no outro ano ter vencido a Copa do Brasil, não deixa a torcida tão brava. É verdade, assim. Isso você tem razão. Tudo bem, então vamos pensar o seguinte: Corinthians vai para a Copa da Libertadores esse ano, como ele foi campeão sai na primeira fase? Sai na primeira fase, tudo bem. A torcida não vai achar ruim. Claro que vai. Você tá louco? Uma doce eliminação. Você não acha que chega a ser uma doce eliminação, mas a torcida não enche tanto o saco. É a doce eliminação. Você não acha, mano, com a grana que o Palmeiras... Com a expectativa que se cria. E ainda ver o Corinthians ser campeão. Ele não era pra... Não é só que às vezes pode... A grana que o Palmeiras investiu pra montar um time, o Flamengo também investiu pesado, gente. Mas o Flamengo investiu 3 vezes mais. 123. Mas o Flamengo, mesmo assim, você vê o Flamengo... Eu não tô comparando, gente, o investimento do Palmeiras com o Flamengo. Os dois investiram pesado. Mas o Flamengo o Palmeiras investiu muito mais pesado. E o Flamengo... E nem sequer chegou numa final. O Flamengo chega pelo menos... Mano, meio pesado o investimento do Flamengo levou o Flamengo a um título carioca, é pouco, e a 2 finais. Com o dobro do investimento, o Palmeiras não foi a lugar nenhum. Senhor Alexandre Matos tem que ser cobrado, sim. Mas passa por aqui nessa mesma eminência parda. Não pode falar. Ele contrata bem, ele é bom nisso. Você tá falando ele de tem uma visão de mercado. Ele contrata 80 jogadores em 3 anos e mapeia o mercado. Mapeia, negocia pra cá, pra lá e não ganha. Em 2017, passou fazendo a Batalha Naval água. Não, mas o fato dele não ter... O fato dele não ter contratado pontualmente algumas posições... O senhor está cometendo um equívoco. Não dá para tirar o mérito do Alexandre Matos. O senhor está cometendo um equívoco. Qual? O Alexandre Matos chegou na remontagem do time do Palmeiras. Quem remontou o time que foi campeão da Copa do Brasil? Ele. Quem montou o time que foi campeão do Campeonato Brasileiro? E quem montou em 2017? Mas acontece, você não vai acertar todo ano. Então o Palmeiras não é uma decepção. O senhor que achou que a decepção não é mais. Não, ele decepciona. Não pode decepcionar. Se você perde uma final, se você perde como o Flamengo perdeu uma final, é uma decepção. É uma situação. Mas chegou. O Flamengo, o Palmeiras... Não chegou em lugar nenhum. Não chegou em lugar nenhum. Foi mal? Foi. Foi uma decepção? Foi. Agora, foi só o Alexandre culpado? Não, mas ele tem que ter a sua parcela de responsabilidade. Talvez a maior. Aqui não fala isso. Como o Beija diz que não pode pagar, tem que pagar para falar do Rueda, aqui também falar do... Ali, ó, falar do Alexandre Matos. Ali, ó. Os dois aqui, ó. Você vem de um time que é campeão brasileiro e você desembolsa quanto passou? 123 milhões em contratações. Final. Já que você é campeão com todo esse dinheiro, você tem que engolir. Entra de férias mais cedo. O Real Madrid montou o time dos Galácticos?
Mas lá no você primeiro tem momento, mas, não deu certo. Mas lá você tem um time de alto investimento, como o Barcelona, que vai competir com ele. Ué, mas aqui no Brasil... Nós tivemos o Atlético Mineiro, o Flamengo, que Outros montaram... mais de 120 Não, que montaram times milhões. equivalentes. Mas o Barcelona nunca investiu o que o Real Madrid investe. Até porque o Barcelona sempre investiu na base. Na base, ele o forma. time, ó, Piquet, Sim. Iniesta, Xavi, Messi. Tudo vem da base. Tudo da base. O Real Madrid não. Aliás, se bem que o Real Madrid tá voltando Mas agora, ainda assim é um time forte. Agora o Palmeiras, pelo time que tinha, né? Foi campeão brasileiro e ainda veio com 120 milhões e contrata quem quiser e não chega em lugar nenhum. Eu acho que esse foi o grande erro. Esse foi o grande erro. Entendeu? Não segurar e manter o que tá dando certo. Acabou de ser campeão. Reforços Perdeu alguém. pontuais. Perdeu o Gabriel Jesus. Traz um 9. Ok, trouxe o 9, o Borja. Acabou. Ok. Trouxe o Guerra. megalomania. Isso eu não concordo com o Alexandre. Como é que é? Não é Oportunidade de mercado. Oportunidade de mercado, vai lá e mercado. compra. Dane-se. Isso é a Rapaz, mas eu justificativa não preciso. Essa é a justificativa que ele usa para patrocinador. Eu falo só, eu preciso de mais 20 para contratar. Não, mais 20, o senhor vai lá. Aí no final do ano, vamos lá. O que o senhor conquistou com esse investimento? Nada. Meu senhor. Tem que ser cobrado, gente. Mas o maior culpado foi o Cuca, não foi o Alexandre Matos. Você tem que prestar Porque atenção. largou o clube no final do ano passado? Não. Conseguiu dar padrão. O que ele não conseguiu com esse time do Palmeiras, dar uma cara pro time. Cada partida que o Palmeiras fazia era uma escalação diferente. Mas o Eduardo Batista que era o culpado? Também teve culpa. Teve culpa. O Eduardo principal Batista erro do era um Palmeiras. motorista novo, Fabinho, que acabou de tirar uma habilitação e pegou uma Ferrari pra dirigir. Mas não Tava tava na indo cara mal, que não ia tava indo conseguir mal, fazer ele nada. tava indo mal. Fraco. Ele O chegou aproveitamento- peraí, demitido. Para. Chegou Ô, cumprindo Fabio aviso Azevedo, prévio. você tá pegando o aproveitamento do Eduardo Ele chegou Batista do cumprindo Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, se a Fox montar um time, não cai pra Série A2 do Campeonato Paulista, gente. Não cai. O Campeonato Paulista é o estadual mais forte do Brasil e mesmo assim é fraco. Ele Então, São avançou Paulo, na Libertadores. ele avança na Libertadores, aí depois do escândalo que ele dá na coletiva, que pega mal, olha, isso aí não nos representa, é melhor trocar isso aí, porque ele dá gritos na coletiva. Não foi por esse motivo. Não Foram foi. outros motivos. Não foi. Tudo no Palmeiras começa com um ponto do equívoco. A contratação do Eduardo Batista. Quem contratou? Você montou um perfil de time. Quem contratou o senhor? O Alexandre Matos. Bom. O Alexandre Matos erra também. Ele não só acerta, não, ele erra. Eu sou crítico dele. Ele erra e Quando acerta. erra, a gente tem que dizer que errou. Que errou na contratação do Eduardo Vocês Batista. estão igual o Mano, quando Claro que perde, sim. não, a gente abriu mão. Não, errou, tá errado. Fazer o quê? Pascoal, pra quem nasceu agora, pra quem chegou agora de Marte e não lembra. Da Sibéria, onde está o charuto. Não, na verdade é exagero. Mas pra quem não lembra do Eduardo Batista, desse piti que ele deu, que foi meio desse. Pode não depois ser, do jogo pode não contra ter sido o Penharol. por isso que ele saiu, né? Mas certamente teve Potencializou, algum peso. potencializou. Porque depois a marca Palmeiras. Vamos ver como é que foi. Foi depois de um E uma Penharol- brigaiada. De um Penharol 2, Palmeiras 3. Três, espetacular do Um Palmeiras. jogo espetacular, o Um melhor jogo do segundo Palmeiras. tempo sensacional. Jogo- Primeiro tempo é para apagar da memória. Jogo Quando modelo- ele inventou 3 zagueiros, que ele inventou aquela porcaria, foi um horror. Aí ele No segundo- mudou o time. Ele mudou. Ele mudou. Ah, tá. Aí ele mudou. Aí o time começou a jogar. Modelo Libertadores, com briga, com tudo aquilo. Vamos dar uma olhada e vamos lembrar o que disse o Eduardo Batista, como é que foi. Eduardo Batista que depois foi parar na Ponte Preta. Não, no No Atlético Paranaense. Sim, terminou E o depois ano. a Ponte. Terminou o ano na rebaixada. Só uma Ponte coisinha. Preta rebaixada. Aí o cara falou assim, tá escrito lá, grana não trouxe felicidade em 2017 para o Palmeiras, certo? Pro Palmeiras. Eu quero ver rir é duro. Vai, Pascoal, você só pensa em dinheiro. Vai, rola aí o Tá muito capitalista. Eduardo Batista, passa. Eu escutei, né, e de uma pessoa importante que é um cara que eu já admiro e sou fã há muito tempo, em falar que o Roger Guedes jogou contra a Ponte Preta porque o Alexandre Matos escalou e eu era um treinador maleável. Sou um cara muito sério, batalhei para estar aqui, então exijo respeito. E essa pessoa não falou da fonte, falou que não podia falar fonte. Eu sou responsável, eu vou falar minha fonte. O William não jogou porque ele não treinou. Depois do jogo da Ponte Preta, ele foi treinar 4 horas antes do jogo contra a Ponte Preta. Ficou uma semana sem treinar. Por isso que ele não jogou. E eu resolvi pelo Roger Guedes. Então, as pessoas, quando dão uma notícia, eu acho assim, se cobrou tanto dos treinadores, depois de 2014, estudar. E eu estou vendo um monte de gente boa surgindo. Um monte de gente boa surgindo e amigos
companheiros de sala de aula na turma CBF, estudando, aprimorando. Então, os treinadores estão estudando. Então, as pessoas que colocam isso têm que ter responsabilidade. E se tem a fonte, fala a fonte. Fala a fonte. Fala quem que falou. Fala quem que falou que eu saí de mão com o Roger. Então, essas coisas. Estou falando com um cara sério, que respeita. Vai errar, vai acertar, você vai me questionar numa substituição, você vai me questionar numa escalação. Pô, é do futebol. E eu vou tentar me defender e defender a minha ideia. Mas estão falando com um homem que vocês conhecem a minha família, meu pai é sério e eu venho de um cara sério. Respeito cada um de vocês aqui e você tá lá, né? Um exemplo de você, né, os diaristas, e estão lá. O dia a dia, e eu tento respeitar, tento passar o máximo de informação, mas falar mentira, e falar que eu sou maleável, aí você já ofendeu o homem, você já não foi leal. Fala quem é a fonte. Eu não vejo, se ganhou uma eleição nos Estados Unidos, com mentiras se ganhou uma eleição, e isso é culpa da imprensa. Então, quando você der uma notícia, fala a fonte, fala de onde veio. Estão falando com um cara sério aqui dentro. Um cara que ralou, que está aqui todo dia trabalhando. Um cara que dá vida aí. E não tem. E chega de mimimi. Não tem briga nenhuma. O time inteiro aqui, ó. Se a gente não se junta ali, comia de pau. Nós apanhávamos aqui, que isso é coisa séria. Então não tem mimimi. Discussão tem em qualquer lugar. Agora, é uma palhaçada, uma falta de respeito. E pode falar o que for. Pode criticar o que for. Então, hoje o futebol está parecendo revista de fofoca. Porque só fala se o treinador, quem que vai cair primeiro, qual o treinador que vai, isso cansa. O futebol tá acima, e eu procuro estar acima. Só que a gente respeita, a gente é quieto, mas chega uma hora que ofende o homem. E eu sou homem pra c... sou um cara sério aqui dentro. Então quando você escuta isso, ainda mais de pessoa que eu sou fã, que eu respeito, puta, isso machuca pra caramba. Então, o William não jogou porque ele não treinou uma semana. Por isso que contra a Ponte Preta jogou o Roger Guedes. Olha. Tá vendo? Pra você, Pascoal, isso. Mas na boa, Flavinho, ali ele só não tem errou. fofoca. Ali ele não errou, porque o Eduardo Batista ele foi criticado. Ele vinha bem na primeira parte, mano, com todo respeito à sua opinião, perdão. Ele vinha bem na primeira parte, ele ganhou os caras. Na primeira parte ele tava com os caras tudo do lado dele. Todo mundo. Quando ele virou o fio, foi que ele perdeu. Mas Pascoal, o cara tomou porrada de cima a baixo. Tá certo? O desabafo dele, cara. O desabafo é um momento que qualquer ser humano ali que está pressionado, ainda mais diante do que o Palmeiras tinha conseguido, avançar diante do Peñarol, que era um adversário difícil, complicado, tava na cara que ele ia... a brigaiada que foi, né? Depois de tudo aquilo, inclusive. Tava na cara que ele ia desabafar. Era o momento que ele tinha para fazer aquilo. Ele usou uma declaração de um jornalista falando que ele era maleável, e eu até entendi o contexto que ele utilizou. E ele se sentiu ofendido pelo fato não da palavra em si, gente. O significado de maleável não é pejorativo. Só que dentro do contexto que foi utilizado, e ele entendeu dessa forma... Aí o jogo, mano. Ele achou que, tipo, ele falou, sou vaquinha de presépio? Eu não sou. E aí ele ficou bravo, cara. Ué, qual que é o problema? Jogadores muitas vezes desabafam. O que é o treinador não pode desabafar? O jornalista não pode desabafar? Eu acho que a pessoa muitas vezes que está na frente da câmera, Pascoal, ele tem esse direito. Muitas vezes que o cara ali, jogador, treinador, dirigente e até o próprio jornalista, ele pode, talvez em um discurso mais inflamado, falar alguma coisa que não deva. Mas a gente entende... Todo mundo é ser humano, Pascoal. A gente entende... É fácil, Pascoal, você agir assim, no ar-condicionado, tomando chazinho de camomila. Mano, isso é uma acusação grave ao Pascoal. Não é, mas é fato. Eu não tomo chá de camomila. Lógico que é. Chá do quê? De boldo esse daí que você tá tomando? É água. Hoje é dia primeiro, é só água. Chá de boldo. Mano, é claro que o clima estava tenso, terminou o jogo dessa forma que a gente está vendo aí, essa pancadaria, terminou dessa pancadaria. Pascoal, deixa eu te falar uma coisa. Existem modos, ele estava bem. Eu estou dizendo por conhecer as coisas um pouquinho, eu conheci um pouquinho só o Palmeiras. Eu conheço bem como é que as coisas tramitam lá. Ele estava indo bem. Quando ele virou o fio... Aí você foi, muito bem. Então, a demissão dele tem esse peso na entrevista. Eu disse que não tinha. Tem. Quando ele vira o fio. Não. Ele perde o grupo. Ele perde a diretoria. Ele acaba perdendo a mão. Aí você foi e veio o Cuca, recebido... Que era um clamor. Exatamente. Aclamado, recebido com muita esperança. Chega numa empolgação, um sorriso. Trocou a calça, botou a calça vinho, lembra? Chegou com a cara que parecia que tinha, né? O Mano falou tiraram de casa para vir para cá. Bom, enfim, deu muito errado também. Muito Eu errado. diria que deu mais errado aí, do que o glorioso Aí é um outro Batista. erro. É um outro erro. O Cuca vinha caminhando bem. Perdeu a mão. Quando começou a dar
treino que o jogador começou a não gostar, e jogador de futebol não fala da letra, Tom Sala fala para um, fala para o outro, da letra, jogador de futebol da letra, todos nós fomos repórteres aqui, sabemos como é que é esse negócio, jogador da letra, fala uma coisinha para você, fala uma coisinha, daqui a pouco você junta uma frase, perfeito? Então, começou. Quando ele retomou, começou a botar o time para jogar, aquele retiro lá, saiu para fazer um retiro em Atibaia e tal, aí ele começou a dar treino tático, o time começou a jogar melhor, veio o problema do Felipe Melo. O áudio. Aí foi quando o time do Palmeiras, os jogadores olhavam de uma forma e ele olhava de outra forma para os jogadores. Havia desconfiança de lá para cá e daqui para lá. Aí que perdeu. Nesse instante, eu até falei isso com o presidente do Palmeiras, disse que veio aqui nos canais Fox Sports no final desse último ano, agora poucos dias esteve aqui, eu disse, e ele falou, a gente não deveria ter percebido melhor, porque naquele fato foi quando o Palmeiras perdeu o controle. Pascal, eu acho que o problema do Palmeiras não foi nem do Cuca com os jogadores. Eu acho que a coisa desandou foi nos bastidores mesmo. Do Alexandre Matos com o Cuca. Não, o Alexandre Matos com o Cuca. Com a dona da Crefisa se metendo também, a mulher que tem o dinheiro, é ela que manda, afinal de contas. Então acho que no final das contas, era tanta interferência externa e tanta política nos bastidores do Palmeiras que o Cuca não tinha condições de trabalhar. E aí ele foi perdendo o controle. O Felipe Melo expôs a situação e eu não sei, não encubro o Palmeiras, mas assim, pelo que a gente pôde ver aqui, parece que a insatisfação não era só do Felipe Melo. Não, mas por isso que eu falei, os jogadores, com o Cuca. Houve a desconfiança dos jogadores mas com o treinador. Mas eu acho que é um problema que veio de jogadores. fora para dentro. A impressão que eu tenho que foi uma briga do Alexandre com o Cuca, que ele já não se dava tempo, que o Alexandre quer contratar o A, o Cuca queria contratar o B. E aí, esse choque, o Cuca acabou perdendo força nessa quebra de braço. Na chegada já foi muito mal a sensação que eu tive, porque além daquela cara de... Tava sisudo, né? Daquela cara que, putz, vou dirigir o Ibis, né? Eu tô ferrado. E aquela declaração que o time era pior. A primeira declaração, quando o cara fala que esse time é pior do que o time que eu deixei campeão comigo no ano passado, você tá atingindo não só os jogadores... O cara vê que é fazer. Como a diretoria também que trouxe esses caras. Que não é a diretoria. E gastou é a figura 123. individual do Alexandre Matos. E gastou 123 milhões. Aí ele tem razão no investimento. Quem investiu, fala, pera um pouquinho. Com uma frase, assim? O Cuca causou um mal-estar com muita gente. Muita gente. Foi uma frase pensada ou não? Não sei. Tá na cara que foi uma indireta, Flavinho. Eu até falei naquela oportunidade. Qual é o sentido de fazer isso no dia que você chega? Eu vou te falar. O Cuca ele tinha apresentado, ele apresentou uma lista de